Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui de novo para mais um conto. Eu tô gostando muito desse trabalho. A princípio, a ideia era contar os contos do meu livro e o trabalho foi se estendendo e agora eu tenho feito contos novos a pedido das pessoas, né? Com pessoas sugerem temas e eu tenho escrito e tem sido muito legal porque eu estou sempre criando e a gente está aqui sempre refletindo uns temas muito importantes e atuais. Você que vai chegando, vai me dando um oi para eu ver quem está aí. Soniara, oi, um beijo. Vamos ver quem mais vai chegando. Você que já chegou, pode compartilhar para que seus amigos do Face também vejam essa live, também possa estar junto com a gente refletindo mais um assunto tão importante. O tema de hoje, o conto de hoje, ele fala sobre crianças que têm a infância roubada. Uns porque começam a trabalhar muito cedo a mando dos próprios pais, né? Que colocam os filhos para trabalhar desde muito pequenos para ajudar no sustento. Outros porque trabalham como empregados mesmo, né? As duas formas são exploração do trabalho infantil. No interior, né, do nosso país, a gente vê muitos casos assim de mães que mandam suas filhas de 11 anos trabalhar na cidade como empregada doméstica. Aí a gente fica pensando assim, nossa, que mãe é essa que manda uma criança de 11 anos para morar numa casa de desconhecidos, de gente desconhecida, num lugar que ela não conhece ninguém, para trabalhar como empregada? Quem é essa mãe? Quem é esse pai que manda um menino de 15, 16 anos ir para uma cidade grande trabalhar, arrumar emprego? Um lugar onde ele não conhece ninguém, um menino. Vamos ver, vamos refletir hoje quem são esses pais. Certamente, essa mãe, quando era criança, também viveu na mesma miséria. Também teve que trabalhar para sustentar a si próprio ou ajudar no sustento dos pais. Essas pessoas, elas reproduzem a miséria em que viveram nos filhos, porque elas não tiveram outra oportunidade. Há algum tempo atrás eu fiz uma viagem para o Nordeste que, olha, eu andei quilômetros e quilômetros de carro e não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha uma venda, não tinha uma padaria, não tinha uma farmácia, não tinha uma pessoa viva, não tinha um animal, não tinha uma árvore. Era tudo seco, não tinha nada, não tinha uma igreja, não tinha uma escola, no meio do nada uma casinha. Aí eu passava assim de carro, né, naquela estrada de terra e ficava pensando, meu Deus, como é que essa gente vive nesse lugar sem nada? Porque não pode plantar ali, porque é tudo seco, ali não nasce nada. Não tem onde comprar alguma coisa, uma vendinha para comprar. Aí eu observei que em algumas casas tinha moto, as pessoas tinham moto. Então as pessoas, eu imagino que as pessoas saiam de moto para ir a uma cidadezinha mais próxima, um povoado, e para comprar algum mantimento, né? E eles geralmente só tem mesmo o Bolsa Família para sobreviver. Eu reparei também que no Nordeste as pessoas se ajudam muito, né? Eu fiquei num lugar, esse lugar não era assim não, como eu tô explicando, ele já era mais povoado. Pouco, mas era. E transporte público não tem, né? Mas tinha assim umas pessoas que tinham van e faziam transporte coletivo, cobravam um valor, levavam as pessoas de manhã cedo para a cidade e meio-dia voltava. O transporte era esse. E muitas pessoas assim, idosas davam o seu cartãozinho do banco para o motorista da van para sacar o seu pagamento. Dava senha, eu vi isso acontecer, confiavam. E porque é tudo muito difícil ir na cidade. Aí compravam coisas para as pessoas. Então, lá nesse outro lugar que eu estou dizendo para vocês, que era esse interiorzão que não tinha nada, eu acredito que uns que tenham mais condição, que tenham uma moto, que comprem as coisas para os outros também, né, que moram assim, não tão perto, né, porque nada lá é perto. Mas eu só estou ilustrando assim para vocês como é tudo muito difícil, sabe? Como essas pessoas não têm perspectiva nenhuma. Aí você pensa assim, como é que uma mãe desesperada, ela manda sua filha de 11 anos trabalhar numa casa de família porque ela
É uma esperança que ela tem de que a criança vai ter comida e casa. Sabe, não é que ela não queira educar a filha e ter a filha por perto, mas é uma situação de desespero, é uma coisa que não tem outra alternativa, sabe? Eu não estou justificando nada e nem passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu só estou querendo chamar você para você refletir junto comigo sobre o outro lado, sabe? Ter um outro olhar sobre essa pessoa que faz, que precisa, né, tomar uma atitude dessa. A gente vê na cidade, né, na cidade. Aqui na cidade a gente vê muitos pais que colocam os filhos para vender doce no sinal ou limpar vidro de carro. Aí você pensa logo o quê? Safado, devia estar trabalhando, vagabundo, bota a criança para trabalhar. Você tá certo? Tá, né? A primeira coisa que a gente pensa é isso, porque os pais, eles têm que dar a condição para o filho, tem que dar alimento, abrigo, educação, segurança, garantia. Não é a criança que tem que correr atrás do seu sustento. Aí eu te chamo hoje para refletir quem é esse pai que na cidade grande coloca seu filho para vender bala ou para pedir dinheiro. Esse pai, essa mãe, eles nasceram num condomínio de luxo da Barra da Tijuca? Certamente não, né, gente? Esses pais também viveram a miséria na infância. Também tiveram que trabalhar para se sustentar ou para sustentar os pais. Também tiveram uma infância roubada. Muitos deles são alcoólatras, muitos deles foram espancados na infância, abusados sexualmente de um pai, de um padrasto, sabe? Muitos deles se enfiaram nas drogas, né? E hoje repetem com os filhos a mesma coisa. Essas crianças são vítimas dos pais, sim, porque eles estão negligenciando os filhos. E esses pais são vítimas da nossa sociedade que não tem uma política pública para os pobres, que não governa para os pobres. Quando que isso vai acabar? Eu queria convidar você também a refletir sobre quem é essa criança, porque essa criança que você fecha o vidro do teu carro porque você tem medo do sinal, essa criança, ela muitas vezes rouba, muitas vezes é cruel, sim, muitas vezes mata. A pessoa que é assaltada por uma criança, ela é a vítima de uma criança, sim, porque ela sofreu um assalto. E essa criança é a vítima da mãe e do pai que negligenciaram, que abandonaram, que não deram condições. E esses pais são vítimas de uma sociedade. Você está vendo que é um círculo? É um círculo que se repete. De abandono, de desamor, sabe? De falta de cuidado, de falta de política pública, de falta de compromisso de quem pode ajudar. Como isso tudo pode acabar? A gente precisa aprender a escolher os nossos representantes, escolher gente que governe para os pobres. Gente que queira acabar com a fome. Gente que coloque comida na mesa do pobre, que dê um salário digno, onde a pessoa, com o seu salário, possa pagar sua casa, pagar uma boa alimentação, garantir que o filho estude. Que o filho não precise largar a escola para tomar conta do irmãozinho, porque a mãe tem que trabalhar, porque vai ter creche para todo mundo. Que o filho não precise largar a escola para poder trabalhar e sustentar a família, porque ele vai ter condição. É só assim que isso vai acabar, porque a gente tem que terminar com esse problema na raiz. Tem muita gente que defende reduzir a maioridade penal. Aí você mete a criança de 16 anos na cadeia, ele não precisa esperar fazer 18 anos para ser preso, e aí você resolve o problema, vai ter menos criança na rua roubando, né? Por quê? Porque a gente pensa sempre no efeito, na consequência, a gente pensa na causa. Mas para resolver o problema tem que se cortar na raiz. E a raiz é a educação. A educação igual para todos. É assim que a gente vai conseguir resolver essa questão. O conto de hoje, no conto de hoje, o nosso personagem, ele tem uma saída melhor, sabe? Ele consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Vamos ao conto? Sozinho. Bento chegou ao Rio de Janeiro aos 10 anos de idade com uma autorização dos pais na sacola. Ele saiu do Ipu para morar com a tia na cidade grande, onde certamente teria uma vida melhor. Lá no sertão estava muito difícil.
A seca castigava, não nascia nada que se plantava. Escola não tinha. Sua mãe queria um futuro melhor para Bento. Com o tio, no Rio, ele ia estudar e se formar, ter uma profissão. O combinado era o tio buscá-lo na rodoviária às 10 horas naquela quinta-feira. Mas quando Bento desceu do ônibus, ele não estava lá. Bento ficou parado esperando, pois o tio podia estar atrasado, mas as horas foram passando e ele não chegou. Dormiu na rodoviária por uns dias. Comia o que as pessoas davam. Um dia passou um grupo de meninos correndo e na correria derrubaram-no no chão. Eram meninos que roubavam por ali pelo centro para sobreviver. A polícia vinha atrás. Conseguiu pegar um deles e Bento, pensando que ele era do bando, botou no camburão e levou os dois para o reformatório. Bento estava muito assustado, longe dos pais, dos irmãos, depois de passar dias dormindo nos bancos da rodoviária, comendo muitas vezes restos das lixeiras das lanchonetes, abandonado pelo tio. Ele não imaginava o que estava por vir. No reformatório, torturas e maus-tratos eram frequentes. A alimentação era um caldo ralo. A água às vezes faltava e não tinha nem para beber. Fazia um rodízio para dormir. E como se não bastasse, a violência vinha também dos próprios internos. Logo no primeiro dia, os meninos levaram Bento para um canto e fizeram de tudo com ele. Bento vivia num inferno. O tempo foi passando e ele foi aprendendo a sobreviver ali. Entendeu as regras do grupo e se tornou um deles. Combinaram uma fuga. Foram 8 meninos com ele. Mas, na fuga, Bento foi atropelado. A polícia o levou para o hospital e o homem que o atropelou foi junto. Ele ficou atordoado. O garoto surgiu na frente do carro dele. Se alguma coisa acontecesse, ele não ia se perdoar. Bento teve uma lesão na coluna. Ficou paralisado da cintura para baixo. Caio ficou sem chão. Por causa dele, aquele menino não ia mais andar. Caio era bem sucedido, trabalhava numa grande empresa de advocacia. Ele se sensibilizou com a história de Bento. Sempre quis ser pai, mas achava que esta alegria não era para ele. Bento podia ser operado pelo INTO, mas para isto teria que entrar numa fila de espera. E sem documentos ficava ainda mais difícil. O único documento que ele tinha ficou na sacola, no chão da rodoviária, naquele dia em que ele foi apreendido. Ele só sabia o seu primeiro nome. Sabia que a mãe era Tonha e o pai Zeca. Lembrava que morava no Ipu. Estas eram as informações que a Vara da Infância e Adolescência tinha para procurar seus pais. A pesquisa andava lentamente. Na verdade, ainda não tinha saído da gaveta. Enquanto isto, Bento ia sofrendo com a falta de amor dos funcionários da unidade socioeducativa, que via os meninos como se fossem bichos, sem conhecer suas histórias e o que os levou a estar ali. Eram apenas crianças, jogadas à própria sorte. Uns fugiram de casa porque eram espancados pelos pais. Outros porque os pais os obrigavam a pedir dinheiro na rua e só podiam voltar para casa com uma quantia determinada. Não conseguindo o valor, dormiam pelas ruas. Cada um tinha uma história, cheia de abandono e desamor. Mas Caio foi um bálsamo na vida de Bento. Entrou com pedido de guarda provisória e conseguiu. Ele fez de tudo pelo menino. Aumentou o salário da empregada para que ela trabalhasse todos os dias, de segunda a sexta, e pudesse cuidar do menino enquanto ele trabalhava. Bento não podia acreditar. Ele tinha uma casa de novo, uma cama quentinha, comida boa na mesa e muito carinho da Dona Maria que cuidava dele. Caio pagava um fisioterapeuta que atendia Bento em casa 3 vezes na semana. Apesar dele só se locomover na cadeira de rodas, se sentia muito mais livre. Não tinha medo, sabia que estava protegido. Caio levou o Bento a vários médicos, ele fez vários exames. Havia uma cirurgia que podia fazer Bento voltar a andar. Era muito cara, mas ele estava disposto a tudo para devolver a Bento o direito de andar com as próprias pernas.
Caio prometeu a Bento que ia procurar sua família e que não ia descansar enquanto não os achasse. Vendeu sua casa de praia e pagou a cirurgia do menino. Foram meses de tratamento ainda depois da cirurgia, mas dinheiro nenhum pagava a alegria que Caio e Luan, seu esposo há 5 anos, companheiro de todas as horas, sentiram quando viram Bento dando seus primeiros passos. Cada passo era um sorriso no rosto de Bento, um brilho nos olhos, uma chance de ser livre de novo, uma esperança de poder correr sentindo o vento, a brisa da manhã, uma esperança de poder correr o mundo à procura de seus pais. E esta esperança nasceu graças àqueles 2 homens que os acolheram com amor, quando tudo para ele parecia perdido ao se ver sozinho na rodoviária do Rio de Janeiro. É isso, gente. Bento teve a sorte de ser acolhido por essa família que deu a ele amor e uma oportunidade real de ser feliz de novo. O que as nossas crianças da rua precisam não é de ser colocadas em reformatórios desumanos como são os nossos, muito menos numa cadeia que faz com que as pessoas saiam de lá muito piores do que entraram, que trata as pessoas de uma maneira desumana, com tortura, espancamento, humilhação. Não, o que as nossas crianças da rua precisam é de ser acolhidas com amor, é de ter uma oportunidade real para recomeçar. Um beijo, até o próximo conto, até o próximo encontro.